Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso primeiro episódio de 2024 sobre NBA. E para isso eu tenho um convidado muito importante hoje, você ouvinte. Eu mandei perguntas lá através do meu canal no Instagram, tem um canal lá agora, né, que eu mando mensagem, mando alguns conteúdos e tal. Entra lá, entra no meu canal lá E não... De vez em quando eu bate maluca lá, eu mando umas mensagens lá pro pessoal. Eu mandei uma mensagem pedindo pro pessoal mandar perguntas. Vocês mandaram várias legais. E algumas pessoas mandaram de NFL. Eu devia ter especificado que era sobre NBA, porque era pro episódio de NBA. Se você é fã de NFL, eu vou postar também na madrugada dessa terça pra quarta um episódio sobre NFL. A gente vai entrar na última rodada da temporada regular. Playoffs estão chegando. Eu já gravei o episódio tá bem legal. Eu e o Felipe Lawrence, do @oquarterback, falamos de cenário dos playoffs, ponto fraco e ponto forte dos principais candidatos ao título. O programa tá bem legal. Eu separei aqui algumas perguntas, eu vou tentar responder o máximo possível, sem ficar muito longo. Então, vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir ler o nome das pessoas. Eu acho que eu posso pegar aqui no celular, porque eu salvei aqui no computador, só que aí não tem o nome das pessoas. Eu gosto de falar o nome. Vamos ver aqui. Vou lendo aqui no celular ao mesmo tempo. Antes, se inscreve no canal no YouTube, deixa like, comentário. Se estiver no Spotify, deixa 5 estrelas. O programa tá no top 5. A melhor forma de começar o ano, né? Top 5 mais escutados na categoria esportes no Spotify. Deixa 5 estrelas lá. Se inscreve, segue, indica para os amigos que gostam de basquete. Dados os recados, vamos lá. Pergunta do Iago Barros. Essa pergunta eu me preparei aqui para responder, porque é uma pergunta importante, uma pergunta grande. Qual o resto... Até quase cuspi aqui. Qual é o resto do top 4 duplas da NBA, visto que Tatum e Brown são o número 1? Eu me preparei aqui, obrigado pela pergunta. Iago, fui olhando ali dupla por dupla. Eu já vou começar discordando da sua premissa inicial, porque eu não acho que dá para chamar o Jason Tatum e o Jaylen Brown de melhor dupla da NBA, certamente não indiscutivelmente, né, como você colocou na sua pergunta. Eu fiz esse exercício pensando em dois fatores de pesos, na minha opinião, semelhantes. O primeiro, a combinação de jogadores de maior talento, né? O quão talentoso cada jogador nessa dupla. Mas no mesmo peso, eu coloquei também uma combinação de entrosamento, o quanto que esses jogadores se complementam e o que esses jogadores já fizeram juntos. Eu não quis encarar esse exercício apenas como quem são os dois melhores jogadores que estão no mesmo time. Para mim, o encaixe e como eles se complementam, essa parte das conquistas é menos, né? Mas o quanto eles se complementam e o encaixe eu coloquei no mesmo peso. E levando em consideração isso, eu tenho o Nikola Jokic e Jamal Murray, número 1, porque eles venceram o título na última temporada e eles se complementam perfeitamente. Tanto os Lakers, quanto o Miami Heat, quanto o Phoenix Suns, quanto o Timberwolves não tinham nenhuma resposta para o jogo em dupla entre os dois, né? O entrosamento deles é algo de outro mundo. E o Jamal Murray é um armador virado para pontuação, porque o Jokic é um pivô que é basicamente o armador do time, né? E os passes que eles fazem entre eles, o pick and roll entre eles é completamente imparável. Eu sei que o Jamal Murray tem alguns problemas de saúde de vez em quando, de lesões, mas eu ainda tenho que ter. Pra mim, no geral, ele não é hoje o melhor jogador da temporada. Eu ainda acho que hoje o meu voto pra MVP não seria o Nikola Jokic. Mas no geral, pra mim, ele é o melhor jogador de basquete no mundo. E por isso eu coloco Nikola Jokic e Jamal Murray número 1. Número 2, eu fiquei muito em dúvida daqui, do 2 ao 4. O 1 eu fiquei basicamente bem certo. Eu fiquei bem em dúvida aqui, porque tem algumas duplas novas, algumas duplas mais entrosadas. E se você me falar que o meu segundo colocado devia ser meu quarto e que o quinto devia ser o meu segundo, eu não tenho problema nenhum. Meu segundo colocado
Milwaukee Bucks, Giannis e Dame, porque acho que se você pega o ranking dos jogadores na NBA, é a que dá o ranking mais alto, né? A média entre os dois. O Giannis é um jogador terceiro, quarto melhor jogador da NBA, talvez segundo. O Damian Lillard top 12 por aí. Eu acho que eles se complementam bem. Eles ainda não têm muito um entrosamento, né? Que outras duplas que eu vou citar aqui têm. Mas eu acho que o estilo deles se complementam. Pelos próximos anos a tendência é só melhorar o entrosamento. Então eu coloquei eles na segunda colocação. Terceira colocação eu coloquei Lakers, LeBron e Anthony Davis. Dupla que já foi campeã, jogando juntos. Os dois jogadores se complementam bem. Claro que a gente está numa fase que o LeBron ele ainda está jogando num altíssimo nível, mas você não tem como esperar a consistência, né? Que ele vai jogar todo o jogo como Giannis, como Jokic fazem. E o Anthony Davis eu não preciso nem falar. O Anthony Davis defensivamente é o melhor jogador desse grupo aqui. Só que também ofensivamente é inconsistente. Mas eu acho que os dois se encaixam muito bem. Os dois sabem jogar muito bem. Quarta colocação, aí vem a dupla que o Iago disse que é incontestavelmente número 1. É Jason Tatum e Jaylen Brown. Só que tem um detalhe. Eu tenho conversado com amigos meus que torcem pro Celtics. Eu não acho que o Jaylen Brown hoje é o segundo melhor jogador do Celtics na temporada. Eu acho que é o Derek White. Eu acho que o Derek White é o segundo melhor jogador do Celtics nessa temporada, né? Mas por conta do Porzingis ter perdido alguns jogos por lesão, né? Acho que a média desse ano eu colocaria o Porzingis, mas a dupla é o Jaylen Brown e o Jason Tatum, né? Isso aqui é só uma discussão paralela. Eu acho que os dois são mesmo uma das melhores duplas da NBA, tanto que eu coloco na quarta colocação. Só que eu não acredito que um necessariamente melhora o outro. Os dois são alas que defendem bem, que criam o próprio arremesso, que arremessam bem de 3. E você ter dois desses caras é um luxo, né? Só que eu não acho que o Tatum é melhor porque joga ao lado do Brown e vice-versa. Mas ainda assim eles se encaixam e o Celtics está sempre na briga ali pra chegar nas finais da NBA, então o retrospecto deles é muito bom. Ah, pipoca, não sei o que. Não, pô, eles estão sempre ali no final de conferência e tal. Eu acho que isso é muito importante. Então eu coloco eles na quarta colocação. E na quinta é uma de talento absurdo. Kevin Durant e Devin Booker. A soma de talento deles é absurda e eu acho que eles se complementam um pouco melhor, porque os dois arremessam muito bem, os dois criam muito bem o próprio arremesso. Acho que os dois são playmakers melhores do que eles recebem crédito. Acho que os dois são playmakers melhores que Tatum e Brown, por exemplo, só que eles não têm entrosamento de Tatum e Brown, né? Eles começaram a jogar juntos na última temporada, mas enquanto o Kevin Durant for o Kevin Durant, o teto é muito grande dessa dupla, né? Só que eles precisam de repetições, né? Precisam de tempo em quadra e as lesões não ajudam muito, mas em termos de talento é um nível bem alto. Algumas outras menções honrosas que eu coloquei aqui: Clippers com Kawhi e Paul George, Kings com De'Aaron... Não tá em ordem isso aqui, tá? Isso é só menções honrosas. Kings com De'Aaron Fox e Sabonis, Mavericks com Doncic e Kyrie, 76ers com Embiid e Maxey, Miami Heat, Jimmy Butler e Ben. Eu coloquei Curry e Draymond porque eles... Assim, Draymond hoje não é perto do que ele já foi no ápice, né? Mas eles se complementam tão bem. O Curry é um nível tão alto que ele puxa um pouco o Draymond. Acho que vale pelo menos menções honrosas aí. Então essa é a minha lista de duplas na NBA atualmente. O Gui Campos perguntou: com esse time jovem e maduro, entre aspas, do OKC, até onde podem chegar? Eu tenho um pouco de medo de OKC nos playoffs por conta da falta de tamanho. Eu tenho falado isso bastante aqui no podcast, né? Eu acho que é um time muito leve na linha de frente e um encaixe contra Timberwolves, contra Jokic e o Denver Nuggets, contra o tamanho do Lakers. O próprio cara com o Sabonis, por exemplo, eu acho que seria um encaixe ruim para o OKC. Eu acho que eles podem vencer mesmo assim, mas não é um bom encaixe. É um time muito talentoso, mas eu acho que precisa de uma troca. Precisa de um pivô. Eu acho que ele não tem tantas opções assim no mercado. Eles têm muitos ativos, eles podem fazer um pacote muito bom. Se eles forem sérios mesmo, eles podem colocar um pacote com
alguns dos jovens jogadores dele, tipo Ousmane Dieng, ou quem sabe até um Cason Wallace e algumas escolhas, ou quem sabe até o Josh Giddey, né? Porque o Josh Giddey, ele não tá fazendo uma temporada boa, mesmo antes de toda a polêmica fora de quadra, ele não tava fazendo uma temporada boa, e eu não sei se a longo prazo ele é um encaixe ideal para esse time. Então, se você for muito sério, dependendo do jogador, eu acho que pode ser algo que vocês podem pensar também. Mas eu acho que o KC, eu não consigo ver ele chegando na final de conferência. Se eles não fizerem uma troca, tem que trazer um pouco de tamanho. Eu vi o Bill Simmons no podcast dele sugerindo uma troca que eu achei que seria muito boa para a equipe, que me dói o coração como torcedor do Detroit Pistons. Mas eu acho que o Isaiah Stewart seria muito bom nessa equipe, porque é um pivô forte, é um bom defensor e que arremessa bem de 3, está arremessando muito bem de 3. E eu gostaria de um jogador que pudesse empurrar o Chet para a posição 4, que eu acho que nesse momento ele se encaixa melhor, e ao mesmo tempo pudesse deixar o Chet mais próximo ao garrafão, como a gente sabe que ele é um ótimo protetor de aro. O Isaiah Stewart é um cara que ele é móvel o suficiente para marcar também no perímetro, e o Chet tem um talento absurdo também. Próximo a 6 também arremessa muito bem de 3, mas eu acho que ele não é só um pivô. Então eu acho que seria uma troca muito boa, não seria tão cara como essas que eu citei, seria basicamente os Ousmane Dieng, contrato para encaixar e 2 escolhas de primeira rodada, talvez, mas eu acho que o KC é um time que as chances esse ano são bastante impactadas por quem que eles vão atrás no mercado de trocas, né, que fecha agora no final de fevereiro. Pergunta do BN Peçanha: você acha o LA Clippers um bom candidato ao título? Cara, não acho, eu não confio. Eu sei que o time tá jogando bem, venceu 8 dos últimos 10 jogos, o Harden tá jogando bem, Kawhi voltou agora, Paul George e tudo mais, mas eu não confio nesse time nos playoffs. Eu não confio que esse time vai ficar saudável, e eu não confio no James Harden nos playoffs. Então, eu acredito vendo. Se eles forem campeões, vencerem o jogo 7, acabar não necessariamente o jogo 7, né, mas acabar o último jogo, eles venceram, estão levantando a taça, aí eu acredito. Antes disso, eu não acredito nesse time dos Clippers. Vou precisar ver para crer. O Gabriel Torres, meu xará, perguntou quem está melhor como guard no Celtics, Holiday ou White. Eu dei um spoiler, né, na resposta sobre as duplas. Eu acho que o Derek White está fazendo uma temporada melhor. Eu acho que o Derek White deveria ser All-Star. Eu acho que os Celtics deveriam ter 3 All-Star pelo menos. E eu acho que Tatum e Derek White deveriam ser garantias, porque o Derek White defensivamente e ofensivamente está jogando num nível absurdo. Eu não achava que ele chegaria num nível tão alto quanto que ele está jogando. Então eu acho que o Jrue Holiday ainda é fantástico defensivamente. Você vê, por exemplo, contra o Detroit Pistons, aquele jogo gigantesco, quem botou o Cade Cunningham no bolso no segundo tempo foi o Jrue Holiday. Mas eu acho que o Derek White está fazendo uma temporada um pouco melhor do que a do Jrue Holiday. Pergunta do Richard Rocha: você acha que o Tatum chega no nível do Larry Bird? Pergunta interessante que eu escolhi encarar da seguinte forma, né? Como era a carreira do Larry Bird nesse estágio que o Tatum tá, né? Então eu considerei até 26 anos, porque o Larry Bird, ele obviamente se aposentou já, e o Tatum, ele vai fazer 26 em março, né? Então eu resolvi considerar 26 anos para os dois. Larry Bird não tinha sido MVP ainda, Tatum também não foi. Os dois foram 2 vezes primeiro time ao NBA nesse estágio da carreira. E o Larry Bird tinha um título. O Tatum não tem nenhum título, bateu na trave contra o Warriors, chegou em monte final de conferência. Eu não acho que seja um fator que determina. Acho que a carreira dos dois nesse momento, com 26 anos, é totalmente equivalente. Dito isso, eu não acho que o Tatum chega no nível do Larry Bird. Eu acho que ele pode ser um grande jogador, se aposentar como um cara fantástico, sei lá, um dos 20 melhores jogadores da história da NBA. Ele é muito jovem, porque ele já conquistou, porque ele já alcançou. Dito isso, eu acho que tem um elemento no jogo do Larry Bird que o Tatum não tem, e que eu acho que é o último estágio da super estrela,
que é o quanto ele eleva os companheiros de nível. Eu não sinto no Tatum, pode ser que ele chegue nesse nível, ele certamente melhorou muito nesse nível, mas eu não vejo no Tatum nem perto do que o Larry Bird fazia para elevar os companheiros de time, elevar o nível da equipe, a forma como ele armava o jogo, ele era basicamente um point forward, e o Tatum não tem isso. O Tatum defende melhor. Claro, é tão difícil comparar, né? O basquete basicamente era um esporte totalmente diferente, né? Mas acho que os dois são, sei lá, equivalentes como pontuadores, mas eu acho que isso que o Larry Bird tinha de armar o jogo, de ser um dos maiores passadores da história da NBA, e o Tatum não tá nem perto desse nível, me faz acreditar que o Tatum não ultrapassa o Larry Bird. E eu acho que, sei lá, vai ser difícil ele ultrapassar em conquistas, né? Mas ele pode ter uma carreira gigantesca e tal. Mas jogador por jogador, eu acho que a melhor versão do Larry Bird... O Larry Bird, ele entrou mais tarde na NBA também, né? Entrou um pouco mais velho que o Tatum. Mas eu acho que o Tatum não chega. Não acho que ele pode ser ficar ali perto em termos de ídolo do Celtics. Mas como jogador, eu não acho que o Tatum chega lá. O Henry me perguntou, lista atualizada de candidatos a MVP. Embiid vai ficar de fora? Cara, o Embiid ainda seria meu voto para número 1. Eu ainda teria o Embiid número 1. Acho que hoje eu teria o Doncic número 2. E eu não sei se eu já passo o SGA para frente do Jokic. Isso é um bom tópico para um outro podcast, então não vou entrar muito profundamente. Mas eu teria o Embiid ainda como o meu número 1. A próxima pergunta, Big Tree do Suns saudável tem quanto de chance de título, né? Deixa eu ver o nome da pessoa que mandou a pergunta. Foi pelo usuário dele aqui é Matheus. Um abraço, Matheus. Cara, o problema é que o Bradley Beal nunca fica saudável. E você vai ter Bradley Beal, Devin Booker e Kevin Durant saudáveis por, sei lá, 4 rodadas de playoffs. Eu acho muito improvável. Se tiver saudável, eu ainda acho que eles estão abaixo do Denver Nuggets na conferência. Né? Eu não acho que o Bradley Beal muda a chance da equipe. Eu não vejo o que eles podem fazer contra o Jokic. Claro, se o Denver Nuggets cair antes de enfrentar eles, aí muda de cenário. Mas se eles tiverem que passar pelo Denver Nuggets, eu não consigo ver um cenário que, mesmo saudáveis, eles consigam vencer 4 de 7 jogos contra o Denver Nuggets. E a gente viu, assim, eles venceram 2 jogos contra os Nuggets, se eu não me engano, acho que foram 2 jogos com tipo 2 atuações épicas, 2 das melhores atuações do Devin Booker e do Kevin Durant ao mesmo tempo. Eles precisaram desse nível. E eu acho que o time é pior hoje. Acho que o time do Suns é pior, porque o Nurkic, você pode ter todas as desconfianças quanto ao Ayton, mas o Ayton engajado, ele é melhor do que o Nurkic. E acho que seria uma boa aposta que ele estaria engajado nos playoffs, né? E eu não gosto do Bradley Beal, então não vejo. Assim, tudo bem, se não tiver que passar pelo Nuggets, eu consigo chegar na final da NBA. Mas contra o Bucks, contra o Celtics, contra o 76ers, eu apostaria em qualquer um desses 3 times. Eu não gosto muito das chances dele contra o Lakers, por exemplo. Também não sou muito fã. Acho que o encaixe bom para ele seria o Clippers, sei lá, pegar na primeira fase o Clippers e... Mas mesmo assim, né, eles estão em qual colocação nesse momento? 8º colocado, eles teriam que passar pelo play-in, né, e aí o play-in é meio que loteria, né, um jogo de basquete tudo pode acontecer, então não vejo como grandes as chances do Phoenix Suns. O Felipe Lorenzo tá me pedindo, na verdade, para eu falar sobre trocas que os Lakers podem fazer. Uma troca que tem sido muito especulada e que eu gosto é o DeJounte Murray, né? O DeJounte Murray que não funcionou. Até acho que eu entendo a aposta do Atlanta Hawks, não funcionou ele ao lado do Trae Young, e claro que você vai trocar o DeJounte Murray, né? E obviamente, você não pode envolver o Austin Reeves. Ele é intocável. Tem que ser D'Angelo Russell, o Hachimura, uma escolha, enfim, o que for necessário para fechar a troca. Eu acho que ele encaixa bem. O arremesso dele, ele não é um dos melhores arremessadores da NBA,
Mas ele tá arremessando 38% esse ano, né? Então eu acho que é uma boa aposta. Que aí eu acho que você, um lineup com ele, Reeves, LeBron, Davis e aí Vanderbilt, ou enfim, quem for essa quarta peça, é um Ken Reddish da vida e tal. Acho que é um time bem competitivo, ele é um grande defensor e o subestimado do Lakers da bolha era o quão bem eles defendiam, né? Um time que tinha Caruso jogando em alto nível defensivamente, o Rondo defendendo muito bem. Então, o upgrade, é claro, tem que ser na posição do D'Angelo Russell, né? Que já até perdeu a titularidade. Então, eu gosto dessa do DeJounte Murray. Hoje em dia, eu já fui mais fã do Zach LaVine nos Lakers. Me assusta um pouco o quanto que os Bulls melhoraram a partir do momento que o Zach LaVine se machucou. E eu não... A defesa dele me preocupa. Eu acho que é um time que precisa defender melhor. Até para poder poupar o LeBron nesse ponto. E eu gosto dessa possibilidade do DeJounte Murray. O Matheus me perguntou se Dallas pegar um ala pivô top, brigaria pelo título, um Siakam, por exemplo. Cara, eu não acho que tem uma troca que faria o Dallas Mavericks ser considerado... Assim, a chegada de um jogador que faria a equipe ser consideravelmente mais favorita ao título do que ela é, não que ela seja, né? Mas eu não acho que o Kyrie Irving é bom o suficiente nesse estágio e confiável o suficiente nesse estágio da carreira para ser o segundo melhor jogador do Luka, ao lado do Luka. E eu não acho que tem... Eu gosto de algumas peças da equipe. Eu confio no Josh Green, eu acho que o Tim Hardaway Jr. é um cara vindo do banco, o Grant Williams bem útil, o Derek Lively tá jogando bem melhor do que o esperado, mas não é um elenco para brigar pelo título. E não tem um jogador, você bota um Siakam. Eu acho que o Siakam até seria um bom encaixe ali, se você conseguir ter arremesso ao redor dele, mas ele também é um jogador que para um pouco a bola, né? Eu não sei se é isso que a equipe precisa. Eu acho que a equipe precisa de um ala forte que pontue, mas que arremesse bem de 3 também, né? Porque todo jogador que não é um grande arremessador, você tem que dosar com outros arremessadores, né? Então cria esse problema. Eu acho que o Siakam seria bom, mas eu não acho que ele é bom o suficiente para fazer esse time ser candidato real ao título, que eu não acho, que é até por conta desse estilo de jogo do Doncic, né? Eu gosto de bater nessa tecla para o pessoal não me chamar de hater do James Harden, porque o estilo de jogo dele, se heliocêntrico, tudo ao redor dele, não funcionou com Harden e não vai funcionar com Luka Doncic. Precisa ter um criador secundário, um cara que melhor do que o Kyrie nesse estágio da carreira, né? Que já falei, não confio. E o Luka precisa jogar um pouco mais sem a bola também, né? Não tem, acho que consigo pensar num exemplo de time de jogo que tinha um jogador tão maior que os outros, tudo girava ao redor dele e que ele não jogava sem a bola. Então tem parte ali. Claro que não. Culpa do Doncic? Não, né? Porque o Mavericks, desde que ele chegou, a sensação que dá é que o elenco só piora, né? Mas eu não acho que é só inserir uma estrela que esteja... Claro, se você falar, vamos botar o Kawhi Leonard no Dallas Mavericks, vamos botar o Kevin Durant no Dallas Mavericks, aí tudo bem, mas esse tipo de jogador não tá livre no mercado, não tá disponível para troca. O Elton Aragão, meu amigo Elton, um grande abraço. A partir de que momento da temporada meu T-Wolves vai botafoguear? Cara, eu acho que começa a partir dos playoffs. Eu tenho minhas desconfianças. Eu já vi muitas vezes o Rudy Gobert ir mal nos playoffs, depois de uma temporada regular fantástica. E eu tenho minha desconfiança. Eu acho que é um time que pode chegar na final de conferência, mas eu não acho que... Assim, é um time que tá na liderança da Conferência Oeste, né? Eu não acho que é um time com 2 vitórias acima do Thunder, né? Que dá pra chegar ainda. O Thunder não tá nem na metade da temporada ainda. Eu não acho que ele é o melhor time da conferência. O melhor time da conferência, na minha opinião, ainda é o Denver Nuggets, né? A gente sabe a diferença de playoff, de jogo de playoff, jogo de temporada regular e tal. Então, nos playoffs é outro time que eu vou precisar ver para crer. Então, não diria botafoguear, mas eu não acho que é um time para brigar de verdade para ir para as finais da NBA, por exemplo. O Vinícius pediu para eu colocar um para jogar, um no banco e outro fora do time. Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton e Jalen Brunson.
Eu gosto muito dos três, mas foi fácil pra mim jogar o Shai Gilgeous-Alexander. É o melhor dos três, é um dos melhores jogadores da temporada. Banco Tyrese Haliburton, pra mim é o segundo melhor jogador do time. Desse trio, na verdade. E eu amo o Jalen Brunson, mas aí, nesse caso, ele, em termos de talento, ele tá abaixo, né? Dos outros dois, né? Até físico, né? Os dois são bem mais altos que o Jalen Brunson. O Vinícius também perguntou, na sua opinião, quem você acha que dribla mais, Iverson ou Irving? Cara, o Allen Iverson foi um grande, de um ball handling fantástico. Eu acho que nessa discussão o Isaiah Thomas dos Pistons fica um pouco esquecido, que foi um grande ball handler também. Mas acho que o Kyrie é o melhor ball handler de todos os tempos. E se você perguntar para jogadores, a maioria vai dizer Kyrie Irving. E jogador por jogador, eu acho que o Allen Iverson foi melhor. Mas ball handler, controle de bola, como ele quica a bola, eu acho que o Kyrie Irving é o melhor de todos os tempos. Chat está sendo um defensor melhor do que o Wemby? Foi uma pergunta do DG Moraes 09, Diego Moraes, abraço Diego. Cara, é muito difícil comparar, porque um tá jogando num time e o outro tá jogando num catacata, num bando, né? O Chet Holmgren tá sendo um grande defensor nessa temporada, mas eu acho que se você isolar individualmente, eu acho que o Wemby é um pouco melhor. E vamos fazer o seguinte exercício. Bota o Wembanyama no Thunder e o Chet Holmgren nos Spurs. Eu acho que o Wembanyama se sairia melhor. Eu acho que o Chet não sairia tão bem quanto o Wembanyama tá se saindo no Spurs, apesar de eu gostar muito do Chet também. Então eu acho que o Chet tá num time muito melhor, mas individualmente, isolando o desempenho, que é muito difícil de ser feito, talvez seja impossível, eu ainda daria um pouco de vantagem pro Wembanyama. Pergunta do João Felipe Nunes. O que falta pro Heat ser um verdadeiro contender ao título? Cara, eles precisam de um segundo cara que capaz de criar o próprio arremesso, capaz de carregar o ataque ali por uma sequência de 4 minutos nos playoffs, que não seja o Jimmy Butler. E eu não acho que é o Tyler Hero esse cara. O Ben Adebayo é um jogador fantástico, mas ele também não é esse cara. Eu acho que eles precisam de um... Eu acho que eles deveriam ter ido... Quer dizer, devem ir com força atrás do Donovan Mitchell, porque eu acho que ele pode ser esse cara. Eu acho que faltou um pouco de urgência para eles irem atrás do Damian Lillard, de serem um pouco mais agressivos. Eu acho que eles não viram o Bucks chegando com a oferta que eles fizeram, mas eu acho que eles precisam desse cara, um cara tipo o Donovan Mitchell, porque eu não acho que é o Tyler Hero. Eu acho que nos playoffs o Tyler Hero, ainda mais pelo o quanto que ele é exposto defensivamente, eu não acho que ele seja esse cara. Última pergunta, eu separei uma aqui que eu não sei se foi uma ofensa, foi um ataque pessoal, uma provocação. Pergunta do Gustavo.basketball. Abraço, Gustavo. Você já jogou algum esporte ou só fala de esportes mesmo? Cara, apesar de eu ser gordo, eu sempre joguei, né, esportes. Eu nunca joguei, tipo, a categoria de base, não sei o que. Nunca, o máximo de esporte organizado que eu joguei foi time amador de futebol americano, até eu machucar meu joelho. Eu fiz escolinha de futebol, joguei muito futebol, tinha um time com os amigos, joguei bastante futebol na adolescência. Na faculdade também, joguei torneio... não... Na minha época não era tão forte ainda esses torneios assim, tipo, de medicina, de comunicação e tal, que o pessoal viaja todo. Mas a gente tinha torneio interperíodos, né, na faixa, que era ali, time de cada período e tal. Aí, esse eu jogava e, modéstia à parte, fui campeão uma vez. Mas nunca pratiquei, assim, de verdade mesmo. Joguei categoria de base do basquete, categoria de base, sei lá, e isso nunca, né? Mas já joguei basquete, eu jogo basquete. Hoje em dia eu jogo mais basquete mesmo, mas vou ali no Flamengo jogar um pouco, arremesso, de vez em quando jogo com o pessoal. Futebol eu não jogo literalmente há quase 10 anos. Desde a época que eu jogava regularmente na faixa, eu já cheguei a jogar umas peladas depois, mas nunca mais joguei. E futebol americano eu joguei até 2011.
eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho jogando futebol americano. Depois disso eu cheguei a jogar umas peladas e tal, mas nunca joguei um futebol americano organizado mesmo. Então esse é o meu histórico como atleta. Muito obrigado, Gustavo, pela pergunta. Muito obrigado a todos que mandaram perguntas. O podcast Cara dos Esportes volta na quinta-feira com mais um episódio sobre NBA. Não deixa de seguir o podcast, se inscrever no canal, deixa 5 estrelas lá no Spotify. Vamos subir para número 1. Dá para chegar. Vamos superar todo mundo. Então, até a próxima. Tchau.